Graça e paz, meus irmãos. Abram as suas Bíblias no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Nós vamos fazer a leitura e um breve estudo dos versículos 1 a 5. Prefácio e saudação. Versículo 1. Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses, em Deus, nosso Pai, e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Ação de graças. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós, nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé, em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estáis sofrendo. Graça e paz, meus irmãos. Vamos iniciar esse estudo aqui da segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 1. Esse trecho de estudo aqui introdutório dos versículos 1 a 5, como nós vimos na leitura. Aqui Paulo inicia sua carta mais uma vez cumprimentando os irmãos, né? Versículo 1 diz assim: Paulo, Silvano e Timóteo, lembrando que Silvano e Silas é a mesma pessoa. A igreja dos Tessalonicenses, em Deus, nosso Pai, e no nosso Senhor Jesus Cristo. É só um cumprimento padrão. Paulo ele é bem formal, né? Lembrando que Paulo tinha formação rabínica, ele era culto. Versículo 2. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Aqui cabe, meus irmãos, fazer apenas uma breve reflexão. Muitas vezes nós vemos nas igrejas, hoje em dia, né? Algumas igrejas evangélicas cumprimentam com a graça e a paz. Outras cumprimentam com a paz do Senhor. Outras somente a paz. Outras com boa noite, bom dia, enfim. E às vezes nós perdemos tempo debatendo qual é a forma correta do cristão cumprimentar um irmão. E sinceramente isso não faz diferença. Não é isso que vai edificar a vida ou não. Não adianta de nada você cumprimentar um irmão com a graça e a paz do Senhor, se de coração você não estiver desejando a graça e a paz. Acaba sendo um cumprimento vazio. O que importa verdadeiramente para Deus é o que está no seu coração e não necessariamente o que sai da sua boca. No versículo 3. Irmãos, aqui Paulo continua, lembrando que é uma carta. Paulo não está em Tessalônica, ele está enviando uma carta a eles. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira e vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. Observem, meus irmãos, que Paulo aqui, ele faz uma exortação. Lembra que nós já falamos sobre a exortação? Nesse caso, a exortação aqui é um encorajamento, é uma motivação. Vale observar, irmãos, que nesse versículo, Paulo está confirmando o cumprimento dos dois principais mandamentos de Deus pela igreja de Tessalônica. Eu também já citei anteriormente, né, que toda vez que a gente vai falar sobre os mandamentos de Deus, que é a base da fé cristã, não tem como fugir disso, eu sempre cito Mateus 22, dos versículos 37 a 39, que é onde Jesus ele é confrontado pelos fariseus e eles questionam qual seria o grande mandamento. E aí Jesus cita um versículo de Deuteronômios e o outro versículo de Levítico.
Geralmente eu trago ali em Mateus, mas agora eu vou trazer na raiz, de onde Jesus tirou a resposta aos fariseus. Está lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5, que diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. E o segundo, como Jesus diz, semelhante a esse, está em Levítico 19, 18, que é um pouquinho diferente, mas vocês vão compreender. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas, aí como está lá em Mateus, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Então, aqui é o próprio Deus falando diretamente com Moisés na época, né? Então, Jesus está citando as escrituras da época de Moisés. E Paulo está confirmando que até os dias lá na igreja de Tessalônica estavam se cumprindo os mandamentos, tanto conforme Jesus nos passou, como o próprio Moisés deixou através do próprio Deus. Versículo 4. A tal ponto, então observem, ele vinha falando aqui, né, que o amor de uns para com os outros vai só aumentando. Aí no versículo 4, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós, nós sentimos orgulho de vocês, vocês são um exemplo nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé. Eles estão perseverando em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Como nós vimos anteriormente, os irmãos de Tessalônica estavam sendo perseguidos pelos judeus que estavam em Tessalônica, pois eles combatiam fervorosamente o cristianismo. Tanto que Paulo foi tirado às pressas de Tessalônica para não ser morto pelos judeus. Paulo, irmãos, exalta a perseverança. Nesse caso aqui, nesse versículo, ele está exaltando. O que significa exaltar? Ele está elevando, ele está evidenciando a perseverança dos cristãos de Tessalônica. Hoje eu trouxe um exemplo de perseverar na fé. E eu busquei também no Antigo Testamento, no livro de Daniel, capítulo 3, dos versículos 16 a 18, que é um trecho muito conhecido e de fácil entendimento, que conta a história do Sadraque, Mesaque e Abidnego. E eles responderam ao rei, versículo 16. Ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos lançados na fornalha em chamas, o Deus a quem servimos pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, sabe, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Então aqui, os três amigos de Daniel, né, que é o Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles estavam se negando a descumprir o primeiro mandamento de Deus, que é amarás o teu Deus. E o rei da Babilônia, Nabucodonosor, lançou-os na fornalha, como é uma passagem bem conhecida, mas vale a pena voltar lá no livro de Daniel, capítulo 3, fazer uma leitura de todo o capítulo para relembrar os detalhes e ter um entendimento total do contexto desse estudo. No versículo 5, para a gente concluir esse estudo de hoje, esse trecho, diz o seguinte. Então lembra, Paulo está falando, e nas tribulações que suportais. Os irmãos de Tessalônica estavam sofrendo perseguições e tribulações, e aí vem versículo 5. Sinal evidente do reto juízo de Deus,
para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estáis sofrendo. Quando Paulo diz aqui sobre o reto juízo de Deus, não é que eles estão sofrendo porque Deus quer que eles sofram. Não, não é isso. Significa que eles, os tessalônicos, eles estão vivendo conforme os mandamentos. E por isso eles terão um reto juízo de Deus. Aqui eu trouxe até uma referência bíblica para a gente falar sobre a justiça de Deus, que é o Salmo 11, versículo 7, que diz: porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. Lembra que a gente sempre fala, né, que Deus é amor, mas Deus também é justiça. Pois se for só um Deus de amor, se tiver apenas o amor, pode gerar a libertinagem. Porém, se tiver só a justiça, pode gerar a tirania. Continuando aqui, para a gente concluir esse trecho de estudo, para que sejais considerados dignos. Não é que nós nos consideremos dignos, mas é Deus que vai nos considerar dignos. Outra palavra que se refere a isso também poderia ser: Deus nos considerará justos. É a justificação de Deus, pelo qual, com efeito, estáis sofrendo. Ou seja, está dizendo que esses cristãos estão sofrendo pela palavra de Deus, mas que Deus, no momento certo, na hora certa, no tempo de Deus, eles serão justificados por Deus. Eu trouxe uma referência aqui em 1 Pedro, capítulo 4, versículos 13 e 14, que diz o seguinte: antes, alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo. Aqui Pedro está dizendo que nós, quando sofremos pelos mandamentos de Deus para cumprir o que Jesus deixou para nós como o seu evangelho, e nós sofremos por isso, nós estamos participando dos sofrimentos de Cristo na cruz. E foi por esses que Cristo morreu. Para que também, quando a glória dele for revelada, a glória de Cristo, quando Jesus voltar, vocês exultem com grande alegria. Se são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados, pois o glorioso Espírito de Deus repousa sobre vocês. Aqui, meus irmãos, cabe também uma reflexão que eu sempre trago aos irmãos quando a gente está debatendo sobre a palavra. Se você é cristão, se você segue o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo, mas você está confortável aqui nesse mundo, você está confortável dentro da sua igreja, você está tendo uma vida tranquila, de paz, sem tribulações, sem adversidades, você precisa rever a sua fé, pois provavelmente você está se desviando da palavra de Deus, pois o mundo jaz no maligno, o mundo não é de Deus. Obviamente, tudo é de Deus, mas quem está comandando o mundo é o inimigo, é Satanás. Então nós, como cristãos, não podemos estar vivendo confortáveis nesse mundo, pois nós não vivemos pela lei do mundo, nós vivemos pela lei de Deus. Que tudo seja feito para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Amém.